Caríssimos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Vamos juntos, nesta sexta-feira, 25 de setembro, refletirmos a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, o Santo Evangelho vem mostrar para nós, revelar para nós o nosso Senhor. Ele ali diante dos seus discípulos, e a palavra diz para nós num lugar retirado. Jesus então questiona os seus discípulos: Quem diz o povo que eu sou? E ali os discípulos relatam vários nomes, que entre o povo se dizia que era Jesus Cristo. Mas Pedro, o chefe da igreja, responde com a sabedoria do Espírito Santo: o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Então Jesus ali o proíbe, que seja divulgado essa verdade de fé. Por que Jesus proíbe Pedro e os seus discípulos que essa verdade seja divulgada? Porque conhecer Jesus Cristo é uma experiência íntima e pessoal do ser humano. Hoje nós vivemos 2020 anos da história do cristianismo no mundo. E mais do que nunca, nós vivemos um tempo em que nós temos que reafirmar esta fé e este mesmo questionamento que Jesus faz aos seus discípulos, hoje ele continua fazendo à humanidade, e nesse tempo de hoje, Jesus faz este questionamento a cada um de nós. A você que está ouvindo essa palavra hoje, quem é Jesus para você? O que ele significa na sua vida? Porque nós vivemos num momento da história da humanidade, triste momento, em que querem negar o senhorio de Jesus na humanidade. Nós vivemos num momento em que querem negar que Jesus é o Cristo de Deus, é o ungido de Deus. As pessoas estão se afastando desta realidade, desta verdade que o Espírito Santo revelou lá aos discípulos junto com Jesus. As pessoas estão afastando dessa verdade, dessa realidade, e abraçando situações ou coisas materiais, ou às vezes soluções imediatistas na sua vida. E porque assumir essa verdade de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o ungido de Deus, significa também abraçar a cruz dele. E as pessoas hoje não querem abraçar a cruz. As pessoas hoje não querem o sofrimento. As pessoas não querem a dor. As pessoas querem a alegria, o prazer, a felicidade. E quando a gente vê a proposta de Cristo, o chamado de Cristo para nós, se você quiser me seguir, toma sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. O que é que nós estamos percebendo na humanidade hoje? Nós estamos percebendo um afastamento cada vez mais das igrejas cristãs, do cristianismo. Porque o cristianismo significa cruz,
O cristianismo significa renúncia das minhas vontades, renúncia dos meus desejos para algo maior, que é o reino que Jesus veio trazer e estabelecer no meio de nós. Só que esse reino, ele se torna concreto na eternidade, não é neste mundo em que vivemos. Neste mundo nós estamos em preparação para este reino. Por isso nós percebemos hoje as igrejas estão cada vez mais vazias, as igrejas cristãs. Porque a proposta de Jesus é proposta de cruz, amados. É proposta de sofrimento, é proposta de batalha. Todos os dias nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades e declarar sobre nosso sofrimento, nossas dores, que Jesus é o Senhor, e cada dia enfrentar a vida com a dignidade de filhos e filhas de Deus, remidos pelo sangue do Filho dele, o Cordeiro imolado. Isso é só para quem é forte. Só os fortes hoje sobrevivem. E só os fortes sobreviverão diante de todas as situações que nós temos no mundo hoje. Só quem é forte sobreviverá. Só quem é forte diante de todas as situações do mundo vai conseguir seguir adiante como os discípulos de Jesus seguiram, até a morte, e morte de cruz se for necessário. Até o ponto do sacrifício da própria vida. Não é fácil seguir Jesus Cristo. Se alguém diz que é fácil, não é autêntico seguidor dele. Seguir Jesus é preciso ser apaixonado por ele. É preciso ser apaixonada por ele. É preciso olhar e contemplar ele na cruz e saber que esse Senhor ao qual nós servimos vai nos fazer passar também pela cruz. Porque a cruz é caminho de salvação. Porque logo após a cruz teremos a ressurreição. E nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida, e ela tem que ser uma radicalidade. Seguir Jesus é renunciar aos prazeres da vida. Seguir Jesus é renunciar aos prazeres do mundo e viver somente para Ele, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado, para que através da minha vida o mundo conheça Jesus, para que eu seja no mundo hoje, nesses tempos de hoje, um novo Cristo na história, e que as pessoas, ao olharem para mim, possam ver aquele mesmo olhar que Maria Madalena viu quando ali estava para ser apedrejada. O olhar que acolhe o pecador, o olhar que ama, que não julga as pessoas, o olhar que não condena, mas o olhar daquele que acolhe. Reconhecer Jesus como um ungido, o Cristo de Deus, se faz necessário esta vivência de vida. Viver como Cristo viveu, amar como Ele amou e declarar sobre todas as circunstâncias da nossa vida que Jesus é o Senhor, o único Senhor, o Filho de Deus, o verdadeiro Filho do Altíssimo, e só nele encontraremos a graça da vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.